pessoal, bem-vindos então a mais um episódio do 24Cast, que já passa dos 300 episódios. O último foi bastante especial. O Sr. Miguel Boab trazendo aqui muita experiência, contando um pouco da sua história, empresas que ele criou, empresas que ele passou e tudo mais. Então, quero fazer aqui, né, um convite para você, além de assistir o episódio de hoje, reservar um tempinho também para acompanhar aí como é que foi o episódio 300, um episódio mega especial aqui do 24Cast, em collab com o Let's Stay Strong, que é outro projeto incrível aí, que fala muito aí da nossa cidade, do nosso estado. Antes da gente, de fato, iniciar, preciso lembrar vocês aí de alguns parceiros incríveis que o 24Cast tem, a CRM Think também. O pessoal da Pipe Lovers, um abraço para todo o time da Pipe Lovers. Se você precisa aí treinar o seu time de vendas, Pipe Lovers é o lugar certo, é a melhor e maior comunidade de vendas do Brasil. Então eu te convido a conhecer a Pipe Lovers, fazer contato aí com eles, para buscar um pouquinho aí de conhecimento, um pouquinho não, muito conhecimento com pessoas incríveis que passam lá na comunidade, fazendo aí várias mentorias, workshops com diversos grupos, né, de SDRs, líderes de venda, enfim. Pipe Lovers é a comunidade de vendas que a sua empresa precisa. E também pessoal da Sonax, Sonavoip, quero dar um abraço aí para todos também. Se a sua empresa busca uma opção aí de telefonia, busca uma ferramenta, uma solução em nuvem, a Sonavoip Sonax é a que você precisa, super parceiros nossos aqui também. Vai ter QR Code, vai ter a logo deles aqui na tela, então você pode fazer aí o seu contato com Pipe Lovers e com Sonax. E aí, para esse episódio, então, né, estou aqui novamente substituindo o Romualdo, que, né, sempre é o host, na maioria das vezes. Quando ele não tá, eu apareço por aqui, às vezes participo junto com ele. Então, o episódio de hoje vou estar aqui com vocês, mas tem um outro convidado que já passou aqui, mas enquanto era ainda áudio. Então, é a primeira vez que ele vai vir aqui pro YouTube também, lembrando que, claro, nosso podcast ele vai estar em todas as plataformas, além do YouTube, todas as plataformas de áudio, para você poder ouvir aí na melhor plataforma que você está mais habituado. Então, em formato de vídeo, é a primeira vez que o Anderson passa por aqui. Oi, Anderson. Oi, obrigado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, agora a primeira vez em vídeo, como você falou, podendo agregar alguma coisa aqui, algum conhecimento sobre esse podcast de hoje. Vamos ver o que a gente consegue passar para o pessoal aí. Estou muito contente pela oportunidade também que o próprio Romualdo nos dá, né, de como funcionários aqui, a gente poder estar transmitindo algo diferente para o nosso cliente. Com certeza. E aí o Anderson tem muita coisa para compartilhar, porque quem é nosso cliente, e além de ser cliente acompanha o 24Cast, com certeza, se não viu ele ainda, está vendo aqui, mas já falou com ele em algum momento através lá do nosso canal de suporte. O Anderson faz o nosso suporte hoje aqui da CRM Think, então clientes, vocês, né, que já conversaram com o Anderson, conheçam quem ele é, né? Para quem já conhece, ele tá vindo aqui então para compartilhar bastante coisa importante aí em relação ao Bitrix 24. Não falei ainda o tema de hoje para vocês, então quero compartilhar que a gente vai falar hoje um pouco sobre as melhorias e as novidades, atualizações que aconteceram já no ano de 2025. Nós já estamos nos encaminhando para metade do ano, o tempo passa extremamente rápido, né? E muita coisa já aconteceu aí dentro do Bitrix 24, fora o que ainda está por vir. A gente nota, né, Anderson, tem muita novidade chegando também. Sabemos algumas coisas aí. Na verdade, sabemos não, desconfiamos de algumas coisas. Essa é a palavra correta, né? Mas tem muita coisa que já foi lançada, que talvez as pessoas não tenham ainda noção do que é, como que pode usar, porque o Bitrix tem muita coisa, muita ferramenta, são mais de 35 funcionalidades. E aí, para que eu não esqueça, não chegar lá no episódio final, eu não ter contado aqui para vocês, esse episódio está indo ao ar dia 22 de maio, em tempo ainda de uma promoção que está acontecendo de 30% de desconto na sua assinatura anual do Bitrix 24. Então ainda dá tempo, é válido até o final do mês, essa promoção ela foi estendida. Então se você quer ter acesso a essas que a gente vai falar, essas funcionalidades que a gente vai falar, e na verdade é mais de 35 funcionalidades, dá tempo, né, Anderson? Depois a gente conta um pouquinho pra vocês como é que funciona o suporte aí pra quem contratar e tudo mais. Perfeito. Agora a gente vai ao que interessa, vamos falar um pouquinho então dessas atualizações, dessas melhorias, o que mudou até aqui. E para vocês, né, saberem de onde a gente tirou essas informações, lá no blog do Bitrix 24, sempre tem as novidades, as atualizações,
as atualizações de materiais de helpdesk também, para que você possa, né, seguir esse passo a passo, saber como implementar dentro do seu ambiente Bitrix 24 aquela funcionalidade específica. A gente selecionou aqui que a gente identificou que de fato é funcionalidade nova, aquilo que é melhoria, e a gente vai falar um pouquinho disso para vocês. Depois na descrição com certeza vai ficar alguns links para vocês se basearem e acompanharem um pouco mais, porque a gente não vai aprofundar aqui, né, no podcast a gente não tem como compartilhar a tela nem nada, né, não é a ideia, é mais comentar, mas depois ficam os links aqui na descrição deste episódio para vocês. A primeira funcionalidade que a gente vai falar para vocês é o Collab. O Collab foi uma novidade que lançou esse ano aí, e que eu percebo, Anderson, que as pessoas já estão usando bastante, inclusive a gente. Queria que você comentasse um pouquinho. Sem dúvida. Então, o Collab é uma parte de integração, né, de colaboração externa. Vamos lá. O cliente, a gente precisa falar com o cliente, mas a gente não quer ficar naquelas vias lá de WhatsApp, de e-mail. Então, a gente pega e traz o cliente para dentro, utilizando o Collab, onde a gente pode ter as nossas interações com ele, de acordo com o projeto, enfim, da forma que a gente tiver trazendo as informações para o cliente de forma mais rápida, o Collab nos ajuda bastante. Uma das coisas assim que os clientes têm nos procurado no suporte através por parte do Collab, que estão tendo um pouquinho de dificuldade, porque ele é extremamente fácil de se utilizar, é na parte de permissões de acesso, mas isso é uma coisa que um ajustezinho aqui, uma call com o cliente lá, a gente já resolve e tá sendo bem bacana. Legal. No mais, a gente vê que realmente o Collab é uma funcionalidade que acaba centralizando ferramentas que o Bitrix já tem, mas de maneira colaborativa, para que a gente possa, justamente com essa finalidade que o Anderson falou, colocar ali colaboradores externos, às vezes um terceiro, e outras situações, cliente, parceiros, para que vocês possam centralizar, então, a comunicação através do Collab. E ali dentro a gente tem o chat, a ferramenta que eu vejo que está mais em uso, realmente facilitando essa comunicação. Além disso, também arquivos, então vocês podem trocar arquivos, inclusive usando o Bitrix Docs, dá para fazer edição em tempo real, que é uma outra funcionalidade mais recente, não desse ano, mas dá para usar aí para edição colaborativa, se for o Bitrix 24 Docs. As tarefas vocês podem criar direto de dentro do Collab e acompanhar ali dentro também. E calendário, né? Disponibilidade de horário, tudo isso são as funcionalidades pelo que eu vi que tem lá dentro, né, Anderson? Você comentou sobre a questão da permissão de acesso, que é o que tá gerando um pouquinho mais de dificuldade, de dúvidas, talvez, não necessariamente uma dificuldade, que a permissão de acesso, acho que vale a gente fazer um adendo aqui, a gente tem que cuidar com a permissão de acesso basicamente por funcionalidade. Exato. Né? Então, se eu configurei a permissão de acesso de CRM, não necessariamente ela funciona para o Collab. Até porque o Bitrix tem permissão de acesso para tudo, né? Então é isso que acaba muitas vezes confundindo um pouco, porque uma permissão de acesso é de uma forma, no caso do Collab é uma permissão de acesso nova, é algo novo que apareceu, mas de forma simples também a gente resolve isso. Sim. A gente já falou também de permissão de acesso aqui no 24Cast, talvez, né, não sei há quanto tempo, como falei, são mais de 300 episódios já, hoje é o 301, então, fora, né, os adicionais aí, a série de A, fica a dica para vocês também. Então é difícil a gente lembrar quanto tempo exatamente foi, mas tem com certeza aí conteúdo de permissão de acesso e que talvez valha a gente fazer aí uma atualização disso para vocês. Então no próximo episódio a gente retorna falando só disso. Mas bacana, é legal saber que tá tendo adesão, a gente tá usando bastante aqui. E que tem sido fácil. Só permissão de acesso aí que é a dúvida, então. É um pouquinho de dúvida. Só lembrando também que ele funciona na versão mobile, né? Bacana, bem lembrado. Isso é bem importante, assim. Eu ia esquecer, bem lembrado. Legal. A versão mobile, acho que muitas pessoas acabam utilizando também. É aquela situação em que o vendedor vai visitar o cliente. Exato. Eu preciso criar um collab com esse cliente aqui, ele vai ali criar na hora e já tá tudo certo. Já consegue mostrar em tempo real ali como é que vai funcionar a Já consegue mostrar em tempo real o que tá funcionando, como funciona, como é que ele faz, né? Ele já olha ali, já... É interessante. Bacana. Então, à medida que surgir mais novidades dentro da ferramenta de Collab, se elas acontecerem, com certeza a gente vai trazer em outras oportunidades para vocês. Uma ferramenta aí que eu vou deixar, acho que mais você falar do que eu aí,
é a estrutura da empresa. Essa, acho que diferente do Collab, já gerou um pouquinho mais de dúvida, né, Anderson? Sim. Porque a estrutura da empresa, na verdade, é uma funcionalidade que sempre existiu dentro do Bitrix, que é basicamente onde você vai organizar aí os departamentos, quem está em qual departamento, quem que é o supervisor do departamento. É realmente a hierarquia, o organograma lá da empresa, e que a gente consegue constar algumas informações. Mas teve mudança. Mudou principalmente, eu acredito, a interface, junto com outras funcionalidades que vieram aí agregar a estrutura da empresa. E eu digo, Anderson, que até mesmo eu senti um pouquinho de dificuldade de usar essa nova interface da estrutura da empresa. Eu lembro que eu estava numa reunião, fui mostrar ali para o cliente, na apresentação do Bitrix, sobre a estrutura da empresa, para validar uma dúvida que ele tinha, e de repente a tela estava diferente. Me deparei aí com isso, e aí eu me debati um pouco ali para mostrar para ele, mas claro, já no momento que isso aconteceu, eu expliquei para ele, ó, acabou de atualizar para mim, acabou de surgir novidade aqui, mudou a interface, então tem coisas novas. Comenta pra gente, Anderson, né, essa situação. Outros clientes tiveram dificuldades com isso também? Ou foi só eu? Não, também tiveram, porque até só abrindo um espacinho aqui também, o Bitrix, ele faz atualizações do dia para noite, então muitas vezes acontece isso que você falou, né? Fui abrir lá numa reunião e tava diferente, nossa. Assim como você, muitos clientes também chegaram no outro dia, abriram lá a estrutura da empresa e estava tudo diferente, né? Mas até inclusive o cliente que eu fiz uma call com ele, conversei com ela, daí ela disse assim para mim, eu preferi o que era antes. Aí eu peguei e comecei a mostrar para ela, não, mas veja que tem essa funcionalidade, você pode fazer isso, é diferente, você pode criar funções diferentes, né? Você pode dar funções, pode dar permissões diferentes para o teu usuário, pode dar permissões como já tinha também, mas para os departamentos de forma diferente, né? Houve, assim, claro, um pouquinho, a adaptação sempre é um pouco complicada, mas houve um pouco de, às vezes, um pouquinho de resistência até por parte de alguns clientes, né? Mas acabou que, por fim, esses clientes entenderam que realmente veio com um layout diferente, com um layout mais intuitivo e mais fácil de se utilizar. Então, essa foi uma das reclamações, digamos assim, do cliente, que de início, né, faltou um pouco de entendimento ali, mas passando pelo suporte aqui, a gente já explica certinho como que funciona e o pessoal está gostando bastante dessa nova forma, né? Dessa nova forma de estrutura. Eu acho que toda mudança, tudo que altera, a gente está super acostumado a trabalhar de uma forma, de repente tem uma mudança, uma melhoria, enfim, e que talvez num primeiro momento a gente não entenda como uma melhoria, né? Eu também, num primeiro momento, não que eu tive uma resistência, mas fiquei confusa ali como, eu sabia usar, sabia clicar aqui nesse botão que não tá aparecendo mais, e agora? Como é que vai funcionar? Mas eu acho que o que ficou bacana também, vale falar, que aí dentro dessas melhorias, porque agora ficou mais fácil de criar departamento, Sim. acho que modificar também as pessoas de departamento, às vezes Sim. acontece da pessoa iniciar num setor ali, com tempo de empresa, acabar indo para outro, aí fica mais fácil só arrastar, Você tem basicamente. um menu ali lateral, na lado direito, onde você procura a pessoa e você diz assim, eu quero que ela vá para aquele lá ou que ela participe daquele departamento também. Sim. Então fica mais fácil, mais intuitivo de puxar as pessoas. É uma coisa bem interessante que no anterior, as caixinhas elas vinham todas na vertical, não sei se você lembra. Uhum. Né? Elas vinham todas na vertical e departamento e subdepartamento eles vinham E aí, sempre na vertical. a gente tinha que sempre explodindo para encontrar o que estava abaixo, né? Exato. Então, hoje não. Hoje você consegue colocar ela na horizontal e trazer os subdepartamentos abaixo de cada departamento. Sim. De fato, essa questão do layout ali da interface melhorou isso, facilitando essas modificações necessárias, muitas vezes, de fazer. O departamento ali, agora houve uma mudança na empresa, hierarquicamente não faz mais parte desse aqui, outro subdepartamento, enfim, aí você faz as alterações mais facilmente. Então, realmente, acho que é uma questão de adaptação. Sim, sim. E uma coisa que ficou legal, que na verdade, né, a gente vai ampliando aqui o pensamento, não mencionei ainda, mas que eu achei é a questão de pesquisar, né, a pessoa. Funcionário. Exato. Que é a barra lá. Exatamente. Lá na barra tem um pesquisar, onde você coloca o nome do funcionário, né? Seleciona o funcionário e ele vai te mostrar em quais os departamentos que o funcionário está hoje. Legal. Sem querer dar muito spoilers, assim,
Mas a gente tem um projeto aí para acontecer, em que a gente vai conseguir ilustrar um pouco mais daquilo que a gente fala aqui no 24Cast, e até outros conteúdos um pouco mais interativos aí. Então, quem sabe a gente tá falando aqui, para quem tá familiarizado com o Bitrix, se a gente Sim. fala barrinha, estrutura, menu lateral, talvez Já entende. já entende, já É. sabe onde tem que ir, né? Mas para você que assiste ou ouve o 24Cast de uma forma aí para uma forma de se convencer a contratar Bitrix, está estudando, ou de repente você, né, conhece diversos CRMs, está buscando aí conhecimento de Bitrix 24, a gente em breve vai ter mais coisas acontecendo por aqui no YouTube para mostrar um pouco disso para vocês, aí a gente ilustra essa situação aí. Até mesmo a gente falando um pouco aqui de suporte, né? Às vezes a gente encontra clientes que têm um conhecimento muito vasto de Bitrix, mas tem aquele cliente que está começando a utilizar Bitrix. Então, essa parte de caixinha, essas Uhum. coisas assim, fica um pouco lúdico, a gente acaba dizendo para o cliente e ele entendendo um pouco melhor também de que forma fazer. Exatamente. A nossa audiência aqui é desde quem, né, tá começando do zero Isso. até os clientes aí que Exato. usam o máximo potencial que a ferramenta tem. Então a gente tenta usar em alguns momentos alguns nomenclaturas, algumas, né, formas um pouco mais fáceis de compreender. E quando tem alguma coisa aí além, a gente explicar também. Sim. Então, estrutura da empresa, Colab, foram as duas que nós falamos até o momento. Tô de olho ali no relógio, que a gente tem um tempo hoje. O pessoal aqui da produção nos deu um tempo para gravar. Mas tem bastante coisa para falar, então vou acelerar um pouquinho aqui. Tem novidade lá no criador de BI, tem duas. Sim. Hub de análise, tô trazendo o nome que a ferramenta... Como se fosse, né? Isso, Hub de análise e conjunto de dados para análises avançadas. Você quer comentar um pouco, Anderson? Eu comento. Hub de análise, vamos lá. Na parte da Hub de análise, você tem as condições, tem condições, no caso, de trazer informações externas. Isso é, você pode importar, um CSV para dentro do criador de análise. E dentre esse CSV, você vai trazer as informações, tipo vendas, você vai trazer, enfim, uma série de informações que você tem externo, que tenha em outro app ou algo nesse sentido, traz para dentro dessa análise. E junto com ele, você pode também conectar suas redes, digamos, as suas redes de venda, um Facebook, né? Você pode conectar o Google Ads também. E ali você pode fazer uma análise junta, no caso, com as informações de vendas e com o Facebook, com o Google Ads, onde você pode ter informações de custos, o quanto você gastou nas determinadas campanhas. Todas essas informações você pode trazer também dentro dessa novidade, que é o Hub de análise. Hub de análise. Isso ficou bem legal e eu acho que uma situação aí que isso é totalmente aplicável é justamente quem está migrando aí para o Bitrix, de alguma outra ferramenta. Às vezes já tem esses dados, já tem lá informações que estejam em formato CSV, importante, né? E aí você consegue importar isso, então não... Porque basicamente ali dentro do criador de BI a gente vai estar usando os dados que estão acontecendo dentro do Bitrix, né? Exato, é isso. Mas com essa possibilidade de importar agora dados que você tenha no CSV, acho que... Você mescla esses relatórios. eu acho que foi uma funcionalidade bem bacana aqui do criador de BI, uma novidade bem interessante. A questão de conectar as contas de publicidade também, aí reforçando o que o Anderson falou, Facebook e Google Ads, para que a gente possa fazer essas análises, construir esses relatórios, esses dashboards. Eu acho que o criador de BI a gente vê que é uma funcionalidade que tem ganhado muita potência, Sim. muita melhoria, e realmente aí, a menos que você já utilize algum BI externo, e aí tem solução para extrair esses dados, a gente tem essa solução do extrator também para você, mas quem vai iniciar o uso do Bitrix com esse objetivo, que eu acredito que tem que ter esse olhar quando você vai implementar a ferramenta, de você poder encontrar ali, analisar os dados para entender os teus resultados, se está funcionando, se não está, seja de vendas ou em relação a tarefas, né, quem utiliza para isso. Eu acho que ficou bem interessante e o criador de BI aí tem ganhado muita força desde que ele nasceu dentro do Bitrix. A gestão de tarefas é bem importante e bem interessante dentro do criador de BI, né? Para a gente poder analisar a questão de desempenho. Exato.
tudo isso. E aí o conjunto para eu tô com a cola aqui, porque, gente, é muita É coisa. bastante coisa, é É verdade. muita funcionalidade, né. Então a gente também, aproveitando que eu estou com alguém de suporte, o Anderson aqui, isso é um dos papéis que a gente também tem, né, de fazer a curadoria em relação a isso. Então, seja para o podcast ou lá no atendimento de suporte, aqui no comercial, a gente faz muito disso, né, de fazer essa curadoria aí do que tem disponível de material hoje do Bitrix, que já é muito. Houve um tempo que não tinha muita coisa, hoje tem muito material, e aí a gente traz aí para vocês, se baseia naquilo que é de fato o material do Bitrix, né. Então, voltando aqui, o conjunto de análise de dados para análises avançadas, a gente consegue hoje, lá com o criador de BI, fazer algumas análises também para chamada, funcionários e estrutura da empresa. Então, chamadas, por exemplo, você está com a tua telefonia integrada, Sonax ou outra, você está com a tua telefonia integrada e você quer saber quem que está fazendo mais ligação, né? Se realmente essas pessoas estão cumprindo as metas de atividades e tudo Tempo de isso. ligação. Tempo de ligação, que já tem, na verdade, algumas informações que a gente consegue lá no relatório de chamadas, né, Anderson? Isso tem. Tem algumas coisas já tem lá no relatório de chamada, mas agora esse em prática, para análises avançadas, o próprio criador de BI para análises avançadas, ele te traz mais informações, mais algumas informações que anteriormente não tinha. Exato. E aí porque o relatório lá da chamada, análise não, acho que é relatório de chamada, informações de chamada. Informações de chamadas. Informações de chamada, se você tem a tua telefonia integrada, já tem, basicamente é uma lista. Sim. E aí, com análise dentro do criador de BI, você consegue, né, ver realmente isso de uma forma ali mais ilustrativa, com o teu dashboard e tudo mais, e poder ir cruzando essas informações também, né? Acho que isso é bastante importante. Não é só olhar por olhar, é realmente uma análise, é poder entender o que aquele número representa. E aí é importante, né, muitas vezes a gente juntar esses dados de chamada com cliente, com funcionário. Faturas e orçamentos, eu vejo que não é tão utilizado essas duas ferramentas, né? Negócio ali atende muito bem a maioria das empresas, mas eu sei que, claro, embora pouco, ainda tem bastante gente utilizando faturas e orçamentos. E aí você consegue usar também isso dentro do Análise BI. E um outro que é assinatura eletrônica e documentos de RH. Então também tem como a gente fazer o acompanhamento disso lá, criar gráficos para a gente poder visualizar a questão de documentos que foram enviados. Quantidades, a quantidade de documentos que foram enviados, o que está sendo distribuído em funcionários, alguma coisa nesse sentido assim. Você pode criar esse dashboard lá para te ter uma visualização mais rápida, né? Isso aí, eu dei mais uma olhada no nosso tempo aqui, ainda tem pra gente falar só um compilado do que a gente já falou e o que a gente ainda vai falar. Falamos de Colab, estrutura da empresa, as novidades do criador de BI, que são basicamente duas, hub de análises e o conjunto de dados para análises avançadas, e aí dentro disso, chamadas, funcionários e estrutura da empresa, faturas e orçamentos, e também assinatura eletrônica e documentos de RH. Que essas duas aqui também são novidades mais recentes, mas não de 2025. Então não estamos dando tanta ênfase, mas assinatura eletrônica e documento de RH é algo mais recente. Ainda vamos falar, e aí eu vou entrar aqui em cada uma delas. Agendamento online. Tem novidade em relação à exclusão de conta Bittrex para quem usa a versão teste gratuita. Passar aqui para vocês sobre isso. Regra de automação para produto é novidade. Vamos uma por uma aqui. Cuidando com o nosso tempo aqui de hoje, mas agendamento online, que seria a próxima. Que ficou bem bacana, né, Anderson? Até a gente estava olhando a pauta ali, você viu a questão de formulários. Sim. Só mencionar para o pessoal o que é o agendamento online, porque diferente do calendário, o calendário a gente coloca um evento lá. O agendamento online, a gente vai primeiro configurar os recursos. Então, por exemplo, um consultório médico, que de repente utiliza Bittrex aí, e tem que reservar os horários aí de cada médico, enfim, é um exemplo, se aplica a diversas coisas. Então a gente cria o recurso e a gente consegue fazer as reservas ali do recurso, seja de fato uma pessoa que vai fazer um atendimento, uma sala de reunião, um equipamento que tem que ser utilizado. E aí dá pra gente poder também, de alguma forma, fazer com que o cliente faça esse agendamento. Como, Anderson? Aí essa novidade é bacana, porque daí você pode utilizar criando um formulário dentro do próprio agendamento, e você envia esse formulário para o cliente, ele vai te dizer o horário que ele vai poder estar ali, né? No caso, para
pro compromisso, e ele já vem automaticamente para dentro da tua agenda. Então, essa parte ficou bem interessante. Então, você pode também, né? Nós podemos pegar e colocar lá agendamento concluído, agendamento para frente, agendamento diário. Então, tudo isso ele traz com diferentes cores. O vermelho, o azul e o verde vai te mostrar exatamente de que forma que você pode confirmar, de que forma que você vai visualizar, para que seja uma visualização rápida e você não fique ali um pouco perdido para entender o que está acontecendo no agendamento. É porque quando a gente usa o calendário, a agenda por si só, eu tô criando um evento lá, né? E essa questão do agendamento online é exatamente esse o nome da ferramenta lá dentro do Bitrix, tá? Agendamento online. Aí a gente consegue justamente ter essa classificação, vamos dizer assim, pela cor. Exato. O verde são os compromissos confirmados, o azul são os compromissos ali não confirmados ainda. Isso. O vermelho são alguns contadores ali que ele mostra possíveis atrasos e tudo mais, né? Exato. Então eu acho que essa ferramenta aí para quem precisa gerenciar agendamento de algum recurso, como eu falei, seja ele qual for, acho que ficou bem, bem interessante aqui. Confesso que quando eu vi a novidade, quando ela chegou, assim como eu falei da estrutura da empresa, me deu um pouquinho de confusão, assim, tá, mas como é que vai funcionar isso? E aí, vendo que na prática, né, para quem realmente demanda, né, no seu tipo de negócio, na sua empresa, algum tipo de agendamento com confirmação e etc., isso vai um pouquinho além de agenda, né? E pode ser que seja uma funcionalidade que venha mais coisas futuramente. Sim, com certeza. E assim, legal que esse daqui é algo novo, né? A permissão, a estrutura da empresa já existia, né? Então, esse daqui é algo novo que está sendo introduzido, né? Exato. Ainda não vi situação de cliente de fato usando, mas como eu falei lá no início do episódio, às vezes você talvez nem sabia aí da novidade, né? Exato. Tudo que tem. Fica então a dica aí, agendamento online. Quero falar rapidamente aqui também de uma outra novidade que veio aqui para pauta, que é a questão de excluir conta Bitrix, né? Porque às vezes tem... Sabe por que isso é legal falar? Porque às vezes tem pessoas que isso tem acontecido até um pouco frequente. É que muda algumas coisas na empresa e vai trocar de conta. Ele não vai manter aquela conta que ele tinha, ele vai para uma conta nova, né? Às vezes tem uma pessoa ali que primeiro testou a versão gratuita, ainda não chegou o momento de migrar da sua ferramenta para o Bitrix, mas no futuro vai fazer, então ele testa primeiro, depois de um tempo ali, ele não continua usando e a conta já era excluída automaticamente ali com 50 dias de inatividade. Mas agora também aí quem tá na versão gratuita ou modo teste, você também tem uma opção de você mesmo fazer isso se você não vai continuar aquela versão ali, aquela conta que você criou. Às vezes também, né, renomeou de repente diferente a URL, acho que tem algumas situações pontuais aí que essa opção agora de que você mesmo exclua, se você tiver na versão teste ou gratuita, também é uma possibilidade, né? A gente tem se deparado com algumas situações do cliente aí criando novas contas. Às vezes muda algumas coisas na empresa, diretoria e tudo mais, e são situações aí. Acaba mudando a conta ali, alguma coisa nesse sentido. Ou às vezes também algo que acontece bastante, quando o usuário vai se logar pela primeira vez, ele acaba criando uma conta nova. Também, sim. Isso acaba que daí chega aqui no suporte, não consigo conectar. Mas é porque ele tá criando uma conta nova. Porque ele acabou de criar uma conta nova e quando ele entra lá não tem nada. Exato. Aí ele acha que ele está dentro do ambiente da empresa, mas não, ele criou uma conta nova. Mas enfim, isso é algo que acontece, mas a gente resolve facilmente, né? Com a inatividade ali, só pede para ele não entrar mais, tá? Na inatividade, depois exclui a conta. Hoje já está diferente. Ou aí, se você se deparar com essa situação que o Anderson falou, que acho que também pode acontecer, né? Criei por engano uma conta aqui, né? Não usou mais ali, ela vai excluir. Mas se você quiser, né? Para não se confundir novamente, tem essa opção agora que você mesmo dentro ali, conseguindo passo a passo, consegue fazer. Claro, cuidado quem tá com uma conta ativa aí, para não fazer nada aí equivocadamente, pra gente não conseguir depois reverter a situação. Mas aqui é só realmente como eu trouxe pra cá por causa disso, né? A gente se depara com a situação de empresas que estão realmente migrando de conta entre Bitrix mesmo, né? E precisa desativar ali a anterior, para os seus usuários não entrarem na conta anterior ou algo do tipo, e casos que eu vejo que acontece bastante de empresas que realmente testam ali, fazem até a ativação dos 15 dias e tudo mais, mas depois ali não vão dar o segmento, vão contratar futuramente. E aí,
acho que deu tempo certinho aqui. Ah, não, tem mais duas. Que é regra de automação para produtos dentro do CRM lá. Então tem novidade nas automações. Anderson, pode até colar aí. Mas Então, gente, quais são as uma novidades? das novidades é Automações. adicionar item de produto, copiar e mover itens de produtos, obter informações de itens de produto, criar itens de produto, digamos assim. Você pode criar automações, Variações ali. variações, você tem todas essas variações agora de produto, onde antes você não conseguiria fazer uma automação incluindo um produto, ou excluindo um produto quando ele chega numa fase. Uhum. Isso você não conseguia anteriormente. Então essa foi uma das funções que vieram. Até inclusive, eu me lembro que isso era uma solicitação de alguns clientes já. Né? Alguns clientes, mas eu não consigo fazer isso não. Possivelmente, né, deve estar no roadmap de processos do Bitrix, tal, isso, no desenvolvimento, e isso vai acontecer. E ainda bem que aconteceu. Chegou algo e é bem interessante. Né? Essa inclusão de produtos no negócio, ou em orçamentos, você consegue incluir isso, você consegue fazer modificação dele estando lá dentro do próprio negócio. Então, você não necessita excluir ele de forma manual. Você pode ter uma automação, aonde chegou na fase, já falei, né? Mas onde você chegou na fase, ele exclui por ser um negócio perdido. Sim. Em diversas situações também, sim. Mas acho que o ponto principal aqui é o que o Anderson falou, né? Era uma solicitação que muitos clientes faziam, porque acho que todo mundo que usa Bitrix, pelo menos uma automação tem no seu ambiente, né? Seja trocar o responsável ou realmente um processo totalmente automatizado. E aí era uma necessidade que se tinha poder utilizar essas alterações em relação a produtos, inclusão, alteração mesmo. E aí a gente não tinha até então essa possibilidade, e aí foi incluído várias possibilidades, como o que já foi citado aqui, né? Depois na descrição do episódio vai ter mais detalhes aqui para vocês também. Por fim, na verdade, cada vez que eu falo fim, eu continuo descendo a pauta, tem mais coisa. Antes era mais 3, agora tem mais 2. Uma aqui que é bacana é a Marta. A nossa amiga Marta. A nossa amiga Marta, e ela no suporte do Bitrix, né? Sim, e ela tem nos ajudado muito, até mesmo pelo suporte, né? Nós, como suporte, ela tem nos ajudado muito. Mas às vezes vem algumas solicitações de clientes que a gente ainda... Nossa... Isso aqui acho que a gente não viu ainda, deve ter lançado nessa semana, e acabou que realmente, às vezes a gente não viu. Mas aí a gente vai e realmente, se necessário, ela mesma já transfere para um especialista. Isso é bacana, né? Porque eu chego lá e digo, não rolou, não deu certo com ela, você vai lá e digita lá, vai passar para o operador, ela mesma já passa para um operador específico, que seja do desenvolvimento ou que seja de um suporte humano, e aí ali a gente já consegue tratar, mas tem sido bem bacana assim trabalhar com a Marta. A IA veio com tudo, né? Só se fala de IA e de fato realmente, né, de uma maneira que facilite o dia a dia das empresas, que possa também ajudar aí na automação de alguns processos. E aí eu acho que o Bitrix, né, foi bastante assertivo em colocar a Marta lá no seu suporte para fazer esse atendimento. E aí quando o Anderson fala, né, que tem ajudado muito, quero fazer um parênteses aqui, que os clientes hoje da CRM Think tem o nosso suporte aqui, que aí o Anderson, o Vitor lá, o time do atendimento, ajuda, né, os clientes no esclarecimento de dúvidas e tudo mais dentro aí das possibilidades que o suporte atende. E muitas vezes, né, e aí é um dos nossos papéis como suporte, abrir o ticket para o cliente ali com o Bitrix. E aí onde a Marta acaba entrando não só para atender você, se você for direto no suporte do Bitrix, mas também o nosso time de suporte aqui procurando o Bitrix por você. Isso aí. Então a Marta aí é uma novidade, a assistente virtual do Bitrix 24 lá no canal de suporte do Bitrix. Se você for abrir um ticket lá com o Bitrix, acredito que antes você vai conversar aí com a Marta. Com a Marta, só lembrando que a Marta só funciona nos planos comerciais. Exato. Não funciona no free. Porque o suporte, ele é, né, disponibilizado para as contas comerciais do Bitrix, conta gratuita aí, né, se você tiver alguma dúvida ou qualquer coisa nesse sentido, você pode fazer contato aqui com a gente, e às vezes é uma situação que a gente consegue ali, como eu falei, fazer uma curadoria e te mandar, segue esse passo a passo aqui que você vai conseguir fazer. Ou então a gente entende qualquer situação, às vezes você vai se deparar com a necessidade de fato de fazer a contratação aí do Bitrix, né?
Anderson, é o fim agora? É o Agora último? tá terminando agora, De terminando. verdade? Senão nós vamos Eu vou falando pra vocês, só tem mais duas, mas agora é a última mesmo. Que é o Copilot. Na verdade, o Copilot por si só, ele não é uma grande novidade de 2025. A gente já tinha aí, já tava usando em muitas coisas. Mas o que é novidade é lá pra site, pra videochamadas, né? exato. Comenta pra gente um pouquinho. A parte de videochamadas ali ficou bem interessante, porque você pode fazer a tua reunião com o teu cliente, né? Nós fazemos a reunião com o cliente e acabou aquele negócio de ficar anotando ali e digitando enquanto o cliente tá falando, tal, alguma coisa assim. Chega no final da reunião, ele te traz um resumo, ele traz novas ações, o que que você vai fazer para frente, enfim, traz uma série de recursos bem interessantes, bem legais assim, onde você vai ter mais produtividade na tua reunião e até mesmo depois, né? Porque você vai ter tudo aquilo por escrito, vai ter tudo aquilo já documentado, o que que você precisa fazer e o que que o teu cliente necessita. Exato. Já funcionava lá para as ligações, né? Para as ligações que ficavam gravadas, de telefonia mesmo. As chamadas que você efetivava, agora as videochamadas também tem. Se eu não estou enganada, talvez precise utilizar a versão desktop para isso. Eu não tenho uma certeza absoluta, tá? E até vale falar, né, que algumas das novidades que a gente pode ter citado aqui, isso inclusive consta em alguns dos materiais, talvez não chegou em todos os ambientes Bittrex 24 ainda. As que são mais recentes, pode ser que gradualmente elas vão chegando aí nas contas. Então, se você, falaram que tinha tal coisa no Bittrex e não apareceu aqui pra mim, possivelmente é relacionado a isso. Exato. Porque quando o Bittrex lança a novidade, quando ela é muito, muito recente mesmo, ela vai gradualmente chegando aí nas contas, até para validar aí quem for fazer o uso ali inicialmente e poder ir expandindo até que chegue para todo mundo. Não vou lembrar de cabeça aqui especificamente quais são essas, mas como eu falei, a gente, né, fazendo a pauta aí do episódio, fazendo a curadoria dessas atualizações que aconteceram até então, inclusive teve matéria que falou isso, né, que talvez algumas funcionalidades aí gradualmente é que vão chegando. Então, se você, minha videochamada não tá gravando, calma que em algum momento Vai acontecer. Gravando e não tá transcrevendo. Sim. Vai acontecer, vai chegar para todo mundo. Algo que a gente esqueceu ali agora foi da parte do site, né? Copilot de site. Então, hoje lá no Copilot, se você precisar fazer um site, desenvolver um site, criar dentro do Bittrex, você vai lá e vai dar o comando para ele, dizendo o que você precisa, e ele vai criar esse site para você já exatamente com tudo que você precisa, com todas as funções, enfim. Quanto mais informações você der para o Copilot, melhor vai sair teu site. Exatamente. Poder da IA, né? Como eu falei que veio para ficar, só se fala disso. Então, Bittrex tem muita coisa já disponível aí para vocês. Resumão aqui, então. Collab, funcionalidade colaborativa entre aí usuários Bittrex 24 para vocês conversarem, gerenciar as tarefas aí do Collab. Questão de gerenciamento ali dos arquivos em relação ao Collab. Você pode utilizar de diversas maneiras para atender o teu cliente, para trabalhar dentro de um projeto aí que você tá com algum terceiro, enfim. Collab aí é uma ferramenta bem interessante, tá? Disponível também no mobile. Estrutura da empresa tem algumas novidades, mas mudou bastante a interface, mas aí ficou muito melhor de fazer algumas modificações. Criador de BI, dá para importar dados lá de um CSV, conectar o teu Facebook, Google Ads para você fazer análise aí de dados em relação a isso. Também você pode agora fazer análises avançadas de chamadas, funcionários, estrutura da empresa, faturas de orçamento e também assinatura eletrônica e documentos de RH. Agendamento online, você pode criar um formulário, disponibilizar isso para agendamento, ou você pode ir lá no agendamento você mesmo fazer, onde vai ter lá a classificação pelas cores de agendamentos confirmados, não confirmados. Tem opção nova para quem não vai usar o Bittrex aí mais, que criou uma conta por equívoco para poder fazer exclusão ou deixar inativo automático. Automação de produto dá para fazer automação agora de muitas coisas aí dentro do teu fluxo de trabalho. A Marta é a novidade do suporte do Bittrex 24, IA no atendimento aí de suporte do Bittrex. Copilot, você pode criar um site dando comandos lá para o Copilot e também usar nas videochamadas para fazer o resumo, o que estava nessa reunião, o que foi falado nessa reunião e muito mais aí de possibilidades. Eu acho que a gente fez um resumão
Foi das legal. novidades. Muito bom. Anderson, só, né, pra gente finalizar aqui, queria, de repente, que você falasse, assim, de tudo isso que a gente comentou aqui, o que a gente pode ajudar aí quem é cliente Bitrix 24, de que forma o suporte dessa Remifin que ajuda hoje, para quem for assistir esse episódio, ficar com dúvida de alguma coisa ou alguma outra dúvida de outro episódio também. Nós temos os nossos canais, que a gente pode atender por chat, pelo WhatsApp ou pelo próprio e-mail. Então, a gente pode deixar ali depois, né, no blog ali o número e o e-mail ali para o pessoal entrar em contato. Entrem em contato, tirem as dúvidas, a gente está lá à disposição de vocês, o que precisar, conte com a gente. Exatamente. Então, você, cliente CRM Think, vai falar com o Anderson. Quem ainda, né, tá estudando isso, tá conhecendo a nossa empresa, você vai falar comigo, mas a gente fica extremamente à disposição de vocês para a gente conversar um pouco mais a fundo do que foi falado nesse episódio e do universo Bitrix 24. Não sou cliente da CRM Think ainda, não sou cliente do Bitrix ainda. Promoção ativa para você de 30% de desconto contratando a versão anual do Bitrix. Eu tenho que renovar minha conta daqui 2 dias. Dá tempo, essa promoção é para renovação também, dentro de algumas regrinhas ali em relação à renovação, mas também vale para você. Qualquer dúvida, vamos estar à disposição aqui no comercial, lá no suporte para quem é cliente, e a gente vai conseguir te auxiliar. Eu espero que essas novidades possam ajudar o teu dia a dia aí com o Bitrix 24. Acredito que pelo menos uma delas aí vai fazer sentido para vocês, né? E a gente vai voltar, com certeza, com outros episódios, com futuras novidades que acontecerem e outros episódios aí de diversos assuntos, tanto de Bitrix quanto ligados à ferramenta, como com certeza você já acompanhou ou vai acompanhar para quem chegou agora no canal, para quem está nos conhecendo agora. Tem muita coisa aqui já no histórico do 24Cast. Anderson, obrigada pela tua participação. Obrigado, eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade, né? E estou à disposição, quando precisar, a gente está aqui para debater mais alguma coisa na parte de suporte, ou enfim, novidades que vão ter, assim, diariamente. Exatamente. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo episódio.